Senhora Deputada, penso que já estão reunidas as condições de silêncio para começar a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Registamos, como toda a gente registou, que o Governo aceitou ontem claramente que é preciso negociar uma redução dos juros da dívida pública. É uma novidade importante. Os juros são um custo exorbitante que drenam recursos que faltam dramaticamente no investimento e nos serviços públicos. Os juros são também uma forma de parasitismo. Os credores emprestam-nos a 3,5%, o que pagam, vejam bem, a pouco mais de 0%. Combater este assalto da finança é, pois, uma condição essencial para defender Portugal. Saudamos o Ministro das Finanças pela verdade dita ontem no Parlamento, a verdade incómoda e tantas vezes escondida. Portugal precisa de uma redução de juros, sim, dependemos dessa renegociação. Mas esta verdade confronta-se com a Europa da mentira. A mentira económica e a fraude antidemocrática, o poder dos poderosos impostos à periferia, estas são as regras europeias. A revelação de Hollande sobre o acordo secreto do governo francês com a Comissão mostra de forma cristalina. Diz que a informação prestada pela França e a reação da Comissão Europeia a todo o processo francês perante os objetivos do Tratado Orçamental, tudo isto era, segundo Hollande, e cito, uma mentira pura e simples, aceite por todas as partes. Toda a gente sabia que não íamos cumprir esse objetivo desde o princípio. A mentira foi bem aceite, claro. Do outro lado da mesa, em nome da Comissão, estaria o Comissário Moscovici, o mesmo que obrigou o governo português a abater ao orçamento para 2016 uma das principais medidas para o aumento do rendimento disponível dos mais pobres, a baixa da TSU para trabalhadores com salário até 600 euros. Hollande explica-nos a regra deste jogo. E cito, eles sabiam que a França não atingiria os 3%, mas disseram, nós preferimos que vocês apontem para 3%, porque deste modo podemos fazer frente a outros países. Não vos atacaremos. Mas quando o jogo europeu é contra Portugal, deixam de fazer de conta para mostrarem o que é fazer frente. Reuniões e verificações sobre décimas, centésimas e milésimas, parecer feitos durante, antes e depois do orçamento, indicação de centenas de milhões de cortes a fazer, comunicados preocupados e briefings em off de Bruxelas. Esse mesmo Pierre Moscovici há de voltar a Lisboa para mais recomendações graves e indicações sobre a nossa trajetória, as nossas metas e o nosso rigor. Senhoras e senhores membros do Governo, lembrem-se que é o mesmo Moscovici que celebrou com Hollande o acordo da pura e simples mentira. Senhoras e senhores deputados, este debate orçamental é marcado pelo choque frontal entre as aspirações populares, recuperação da economia, do emprego, de quem partiu na vaga migratória, e a chantagem europeia em torno do pagamento da dívida e do cumprimento do Tratado Orçamental. E se é relevante reconhecer, como Governo, que a dívida deve ter o juro reduzido, não é aceitável esperar da Europa o que ela não trará. As instituições europeias não são pessoas de bem e a questão orçamental será a questão europeia neste e nos próximos orçamentos. O extremismo e a mentira é a Europa realmente existente. Este ano de governação do Partido Socialista confirma-o. Este Governo realiza medidas importantes de recuperação de direitos e rendimentos, mas tudo isso
ocorre apenas nas margens da chantagem e das restrições europeias. As pessoas ganham alguma folga, respiram, a perseguição à pobreza foi interrompida, mas o campo das possibilidades do nosso país continua mutilado pelo extremismo europeu. E é por isso que, como sempre, o Bloco de Esquerda não abdica de um caminho que liberte o país da chantagem. Senhoras e senhores deputados, o debate orçamental convoca o sentido de fundo das opções em democracia. E se nos estivéssemos esquecido disso, aqui esteve a direita para nos lembrar em cada intervenção que fez. Estranhamente, ou talvez não, à direita em todo este debate não se ouviu uma ideia nova para responder às necessidades do país. A direita pareceu apenas interessada em lembrar às pessoas como estão aliviadas por terem agora a direita na oposição. Ao mesmo tempo, o PSD acusa o orçamento de dar de mais e de menos aos funcionários públicos, de cortar de mais e de menos nos impostos. E se a novidade é que o PSD, talvez desta vez, apresente propostas na especialidade, só ouvimos propostas do passado. Maria Luísa Albuquerque, que prometeu a tal devolução de sobretaxa do IRS que nunca aconteceu, agora nada diz sobre o IRS e quer cortar impostos sobre os lucros das grandes empresas. Passos Coelho reafirmou nos últimos dias que a prioridade é reformar a segurança social para o caso de alguém se ter esquecido da proposta de cortar 600 milhões de euros por ano nas pensões. O CDS, que congelou mais de 1 milhão de pensões abaixo do salário mínimo, diz agora que o maior aumento de pensões da década é curto e quer aumentar mais pensões. Mas Mota Soares diz como? Cortando nos apoios à doença. Ouviram bem? O alvo do CDS são agora os doentes. Estranho? Do partido que aumentou pensões cortando no complemento solidário para idosos, nada é estranho. Uma garantia vos deixamos. O aumento das pensões que está no orçamento não é o que o Bloco faria, mas é um aumento real para mais de 80% dos pensionistas e não é pago com cortes em nenhuma prestação social. Pelo contrário, aumentam as prestações sociais que respondem pelos mais frágeis, como não podia deixar de ser. A direita, neste debate, não mostrou, na verdade, mais do que vergonha do seu próprio projeto. Querem cortar nas pensões, mas prometer aumentos. Querem cortar nas empresas de transporte, mas protestar contra a degradação dos transportes. Querem menos devolução da sobretaxa, mas denunciam o atraso no fim da sobretaxa. PSD e CDS, de facto, não sabem o que querem. Só sabem que querem mais austeridade. Já se percebeu, aliás, que o debate na especialidade deste orçamento será pleno de ruído da direita a propor o que nunca quis nem fará, com o objetivo único de criar algum engulho na maioria parlamentar, como se daí sobrasse alguma coisa para a sua aspiração de poder. Não contam com o Bloco de Esquerda para a vossa novela. Senhoras e senhores deputados, há um ano, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, bem como o PCP e os Verdes, estavam na última semana de uma intensa negociação para transformar uma maioria de votos, de vontades e de expectativa numa mudança, num acordo político que concretizasse essa mudança, essa esperança. O Presidente da República era Cavaco Silva, que insistia na formação de um governo PSD-CDS, recusando ver o que estava à vista. A direita tinha perdido a maioria. E assim, Passos Coelho se entregava ao esforço inglório de formar um novo governo PSD-CDS, que viria a ser o mais curto de sempre e que se apresentaria ao país a 10 de novembro com um programa velho de troika. Impostos sobre o trabalho, manutenção de uns cortes e aprofundamento de outros, liberalizações e privatizações, precarização. Fizemos nesse momento o que era necessário. Encontramos as convergências possíveis e necessárias a um programa que parasse o empobrecimento do país. Hoje,
Quando lembramos onde estávamos há um ano, sabemos bem como valeu a pena. Afirmei aqui na altura que a solução maioritária para travar o empobrecimento não assenta apenas no afastamento da direita, o que já não seria pouco. Assenta em compromissos concretos para reconstituir direitos laborais, recuperar salários e pensões, proteger o Estado Social, travar privatizações. É esse percurso que nos faz chegar a um segundo orçamento do Estado de recuperação de rendimentos e de dignidade. Reposição de feriados, afirmação de igualdade de direitos, respeito pelas escolhas das mulheres, aumento do salário mínimo nacional, fim de cortes inconstitucionais, fim da sobretaxa do IRS, defesa da escola pública, reposição de uma rede de prestações sociais e de combate à pobreza. Tanto caminho feito. Falta tanto para fazer, mas ninguém pode negar o tanto caminho feito. Senhoras e senhores deputados, estamos a debater o segundo orçamento que repõe rendimentos, cumprindo o nosso compromisso com o país. Um orçamento constitucional e, pela primeira vez em 5 anos, sem nenhum orçamento retificativo pelo meio. Quem vive do seu trabalho, quem trabalhou toda a vida, é respeitado pelas escolhas deste orçamento. Salários por inteiro, fim da sobretaxa do IRS, reforço e alargamento do abono de família e o maior aumento de pensões da década. Não menos importante para o Bloco de Esquerda, este orçamento é acompanhado por um compromisso de aumento do salário mínimo nacional e de combate à precariedade. Começámos a trabalhar neste orçamento no momento em que terminámos o orçamento para 2016. Os grupos de trabalho entre Governo, Partido Socialista e Bloco de Esquerda levantaram problemas e procuraram soluções. Chegámos a vários acordos que foram anunciados no tempo próprio: habitação, precariedade, política fiscal, energia, tantos outros. Porque durante muitos meses preparámos os detalhes do Orçamento do Estado. Trabalho de formiguinha, trabalho detalhado, porque só assim podemos ter resultados. Para concluir, Sra. Deputada, já ultrapassou o seu tempo. E concluo, Sr. Presidente. Hoje sabemos que este orçamento é melhor porque trabalhámos em conjunto. E não há ninguém no país que não saiba que se este orçamento fosse de um só partido, de uma maioria absoluta, muitas das conquistas não teriam sido possíveis. 1 milhão de votos à esquerda do Partido Socialista. Essa exigência máxima que se fez sentir nas eleições de outubro de 2015 sabe que tem aqui resultados do seu empenho. Falta muito. Tem mesmo que concluir, Sra. Deputada Catarina E com isto Martins, concluo. Falta um novo impulso na política fiscal. Falta o investimento necessário à qualificação dos serviços públicos e a um investimento para uma nova estratégia que combata a dependência externa e o aquecimento e crie emprego, o que o país mais precisa. O debate orçamental continuará e convoca ao sentido fundo das nossas opções. No Bloco de Esquerda, não abdicamos de um caminho que liberte o país da chantagem e seremos em cada momento a garantia de que este orçamento recupera rendimentos, recupera dignidade. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos César. Faz favor, Sr. Deputado.